Então a gente vai ler Marcos 6, 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Porém, Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Há um contexto aqui. Jesus tinha aproximadamente 30 anos. Jesus teve uma vida curta, né, para o que a gente pensa de uma idade de viver nessa terra, de 33 anos, né, Joel? Mas aqui ele tinha aproximadamente 30 anos. Ele estava numa cidade que ele era muito conhecido, né, em Nazaré. Ele nasceu, apesar de ter nascido em Belém, vivido em Cafarnaum depois de 12 anos, essa cidade fica a 40 quilômetros daqui, né? Cafarnaum fica a 40 quilômetros de Nazaré. Então, toda a vida de Jesus, que ele passou na terra, essa turma conhecia bem ele. Não é só nesse texto que a gente vai perceber que Jesus, ele é admirado, mas não é seguido conforme precisa ser. Não é só aqui que acontece uma rejeição a Jesus. Acontece em vários outros lugares. Pedro, o discípulo, o negou. Rejeitou a Jesus na hora do sufoco, né? O povo preferiu Barrabás a Jesus, não foi assim que aconteceu? Judas traiu Jesus. O jovem rico preferiu seguir uma vida com a sua riqueza do que seguir a Jesus. E Jesus é rejeitado várias vezes. Isso do que a gente tem ciência na palavra. Mas por que Jesus é rejeitado? É só porque ele era próximo a esses irmãos? É só porque santo de casa não faz milagre? Penso que não é só isso. A realidade religiosa não permitia muito a aceitação daquilo que Jesus pregava. Jesus é rejeitado porque ele causa outras expectativas e não as expectativas do que se espera para se ter uma vida melhor aqui nessa terra. A religiosidade que existia e as expectativas estabelecidas não permitiam que Jesus fosse aceito completamente. Isso acontece também nos dias de hoje. A gente pode ser próximo, mas não o suficiente, não íntimo o suficiente de Jesus, né? Muitas multidões que inicialmente sempre apoiavam indo atrás de milagres, né? Mas quando desafiados em suas próprias expectativas e compreensão do Messias, também o rejeitavam. A mensagem que enfatiza o amor, que enfatiza o perdão, a humildade, conflitava sempre com as expectativas das pessoas. Alguns se salvavam no meio dessa multidão, mas como a própria Bíblia diz, a porta é estreita e poucos de nós se salvam a sermos realmente íntimos de Jesus, porque ser íntimo de alguém é entendê-lo com mais profundidade. E isso não é um trabalho só de vir à igreja, não é um trabalho só de ler a palavra, não é um trabalho só de oração, é um trabalho da gente se desfazer das nossas próprias crenças, é um trabalho da gente se desfazer das nossas próprias opiniões para sermos íntimos de Jesus, porque Jesus, em momento nenhum, ele baixa o nível por causa das nossas expectativas. Lembra do jovem rico? Não, mas você já faz o que eu estou te falando, você está
seguindo o que eu acabei de te falar, você segue os mandamentos, mas eu quero ser muito bom. Ah, você quer ser muito bom? Então vende tudo e vem comigo. E Jesus pede para a gente vender tudo. Não é assim? Jesus pede para a gente entregar uma parte da nossa vida ou toda a vida? Uma parte do nosso psiquê ou todo o nosso psiquê? Uma parte das nossas ações ou todas as nossas ações? Então é por isso que há uma dificuldade muito grande, porque abrir mão da nossa própria opinião, da nossa própria expectativa, das nossas próprias crenças, não é uma coisa simples. Muito bem. Nesse contexto, a gente viu que Jesus é rejeitado várias vezes. Mas vamos aqui à rejeição entre os seus. Eu poderia chamar essa primeira parte de entre a admiração e o escândalo. Porque aqui há uma admiração, não há uma admiração? Como que ele sabe tanto? Como ele é tão bom assim? Como ele tem tanto conhecimento? Como que ele cura? É uma parte de admiração, mas tem uma parte do escândalo também. Então, entre a admiração e o escândalo, estava esse povo. Agora, eu vou falar dividir esse sermão em 3 partes. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção para que vocês entendam bastante e saiam daqui entendidos desse texto e compreendidos de verdade, com a compreensão realmente do que está sendo falado aqui. Quando a gente faz algumas perguntas, a gente geralmente tem as respostas. Nós queremos convencer o outro do que nós pensamos. Geralmente, a gente quer convencer. Então, as perguntas que a gente faz é na direção de um convencimento. A resposta que a gente dá às perguntas que já foram feitas para isso é na direção do que a gente pensa. E, às vezes, a gente tem uma absoluta certeza de algo que não é tão bom. De onde vem esse conhecimento? Perguntou a turma lá. De onde vem o conhecimento? Então, há o entendimento que existe um bom conhecimento, não é? Isso é uma admiração. Mas por que a pergunta de onde vem esse conhecimento? Porque dependendo de onde vem de quem? Do Jesus? É desse Jesus que vem? Quem lhe deu essa sabedoria? Dependendo de quem lhe deu essa sabedoria, eu embarco. Dependendo, eu não embarco. Parecem perguntas simples, mas são profundas. Como pode fazer tais maravilhas? Como assim? Como assim? E a gente tem que entender que Jesus tinha algumas coisas que o separavam. Uma delas é que Jesus não era formado, ele não era um rabino, ele não era um mestre como os outros que poderiam ter essa teologia perfeita. Não é o Jesusinho que andava aqui entre a gente? Aí vem as outras perguntas. Eles estão maravilhados, porém incrédulos. Incrédulos. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa, posso conhecer o Joel com uma certa profundidade, me maravilhar com o que ele faz ou com o que ele diz. Mas eu posso também estar criticando o que ele diz, o que ele fala, dependendo do que eu penso da formação dele, de onde ele veio. Sabe? Porque falta intimidade. Eu só vou saber realmente se eu tiver intimidade. Mas Jesus não era incongruente. Jesus era congruente. Aí que está o abismo do ser humano para Jesus. O que é uma pessoa congruente? É uma pessoa que é o que é, sendo visto por alguém ou não sendo visto por alguém. É uma pessoa que não arruma só a sua casa para receber uma visita. É uma pessoa que mantém a sua casa limpa. Nós somos incongruentes. Jesus não era incongruente. Essas perguntas eram de maravilhar-se, sim, mas com desconfiança. Essas perguntas não são perguntas por acaso. De onde é? Quem é ele?
Não é? Quem lhe deu essa sabedoria? Como pode fazer tais maravilhas? Não eram perguntas para uma aceitação total, era uma pergunta já para rejeição. Não viam Jesus como Filho de Deus, não viam Jesus como Messias. Aliás, esse povo não esperava um Messias como Jesus. Um Messias que pudesse tirar eles do jugo de Roma. Um Messias que pudesse fazer um grande exército e dominar pela guerra. E Jesus vem, e como o pastor Marcos Batista falou aqui muito bem, tem coisa que é bíblica, mas não é cristã. Não é verdade? Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque antes da nova aliança, como é que eram as coisas? Olho por olho, dente por dente. Depois de Jesus, como é que é? Ama seu inimigo e seu amigo, ou ama só o amigo? Ama o inimigo. A coisa mudou. E Jesus é rejeitado porque isso não vai de acordo com as expectativas do que se esperava de um Messias. Hoje a obra está completa, a obra da redenção, e a gente tem esse privilégio de saber toda a obra. Essa turma não tinha tudo isso. Não tinha toda essa perspectiva. Então, se estivéssemos lá, talvez agíssemos também como eles. Então, o intuito aqui não é condenar essa turma, não, porque condenados todos nós estamos, se não fosse pela graça de Deus. Mas é dizer o que somos com relação a Jesus. Hoje sabemos da obra completa. Temos uma chance a mais de sermos íntimos de Jesus. As outras perguntas que eles fazem, este não é o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago? Olha, conhecia ou não Jesus? Imagina eu e David lembrar de 4 irmãos e o nome todo, Léo. Difícil. Eles sabiam. Não é Jesus, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não é esse. Eu fiz uma formação uma vez, e era assim: ô Wanderson, agora que você fez a formação, você tem que falar que você fez uma formação fora, internacional. E tinha até um negócio lá que era internacional, um dos módulos lá. Mas fala que você fez uma formação internacional, porque se for aqui, não tem muita aceitação, não. Não é esse Jesus? Suas irmãs não estão aqui entre nós? Entre o admirar e se escandalizar. Por que isso teria que fazer diferença? Por quê? Por que às vezes entre nós também é assim? Nós admiramos uma pessoa, mas temos uma rejeição a ela, porque ela é muito próxima. Ela está muito pertinho. Hoje a turma está seguindo pessoas que nem conhece, pessoas que nunca conversou, não sabe nem quem é a esposa do cara ou quem é o marido da mulher, mas estão seguindo, não sabe o quão incongruente é essa pessoa, o quão ela é boa ou ruim, mas eu sigo ela. Não é assim na política? É Bolsonaro ou Lula? Antes disso tem um vereador da sua cidade, é de dentro para fora a parada, não é de fora para dentro a parada. Antes tem um vereador da sua cidade. Antes do vereador, Miriam, você que trabalhou, antes do vereador tem associação de moradores. Depois vem o vereador. Depois vem o prefeito da sua cidade. Você está preocupado lá em cima, né? Aqui embaixo não? Antes tem sua esposa, sua filha. Só está brigando por causa do cara que nunca viu. Depois tem um governador, deputado estadual, federal, senador, e não sei o que lá, e babá. Mas a gente tem a mania de pensar de fora para dentro, e não de dentro para fora. Essa familiaridade que essa turma tinha, ao invés de gerar fé, produziu preconceito e incredulidade.
o povo que tinha maior chance, que conhecia Jesus mais de perto, que sabia o quão sincero, o quão congruente, o quão pregava o amor, o quanto lutava pelos pobres, pelos oprimidos, pelos pecadores, que sabiam isso tudo, que tinha essa familiaridade. Isso produz, em vez de uma aceitação, uma rejeição, um preconceito e uma incredulidade. A admiração nem sempre traduz fé e aceitação. Cuidado com os elogios. Pode ser só da boca para fora. De repente não é isso que a pessoa pensa de você, pode ser só da boca para fora. Não que não seja bom receber elogios, porque quando tem um amigo de verdade que dá um cutucão, você não aceita ele, porque ele não está te elogiando naquele momento, né? Mas nem os elogios podem ser, realmente a gente não tem essa tomografia cerebral da pessoa espiritual, né? A admiração nem sempre se traduz em fé e aceitação. E a gente tem, sim, uma tendência a formular perguntas para sustentar, para alimentar a nossa falha convicção das coisas. Muitas vezes baseado em nossas crenças e ideologias, e até a luta pela aceitação das outras pessoas. Quantas vezes a gente muda de opinião para ser aceito pela turma, pelo grupo, né? Em segundo lugar, Jesus admira a incredulidade deles. Estranho esse termo, né? Admirar a incredulidade deles. E Jesus admira isso. Por que vocês acham que Jesus admira a incredulidade deles? Cadê meu texto? Coloca para a gente aí, por favor, o versículo 4 em diante. A minha versão. Primeiro, Jesus já faz uma análise geral aí da coisa, né? Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes da sua casa. Eu não estou sendo honrado com essas perguntas que vocês estão me fazendo. Vocês não estão me honrando. Então, não há em sua própria casa um profeta com honra. Por que será que fora é muito melhor do que dentro? Uma vez eu fiz um curso bem interessante, o cara terminou com uma frase muito legal. Ele falou assim: antes de olhar para fora para substituir alguém da sua equipe, olha para dentro da sua equipe e percebe o que ele não está entregando e por que ele não está entregando. Percebe o que ele tem de bom que você não reconhece, antes de você olhar para fora. A metodologia boa, ela sempre fala que é de dentro para fora, como a Bíblia diz que é de dentro para fora. Em Mateus 15, coloca para a gente, Mateus 15, de 1 a 2, só 1 e o 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha a pergunta que é feita. Vocês percebem? Como é que a gente faz pergunta para chegar onde eu quero e não o que é de verdade que eu preciso entender? E aí, quando a gente decorre esse texto, vamos lá no 7, versículo 7 até o 20. 7. Hipócritas, olha a resposta de Jesus. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que a gente está falando aqui. Fala, mas está longe. Não é verdade, é mentira. Pode continuar. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são
preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Deixa eu deixar essa turma aqui, deixa eu falar com os outros. Deixa eu falar com a multidão. Deixa essa turma de fariseu para lá. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Porque é o que eu penso, como eu vivo congruentemente quando alguém está me vendo ou quando alguém não está me vendo. É aquilo que eu penso de verdade sobre a minha relação com Deus. É isso que vale. É muito mais aceitável chegar para Deus numa oração e falar: eu não sei nem como orar, de tão ruim que eu estou, do que eu falar coisas, perguntar coisas capciosas, para chegar à conclusão que eu quero, para que a minha teoria seja aceita, meus sonhos sejam completados, as minhas expectativas sejam atingidas. E é isso que acontece com o nosso relacionamento com Deus, muitas das vezes. A gente aceita a resposta de uma oração, a gente aceita a resposta de um caminhar, se for de acordo com o que eu quero. Se não for de acordo com o que eu quero, não é aceitado. E a gente tem esse costume. Num terceiro ponto, Jesus é impedido de realizar bênçãos de cura ali. Jesus pode ser impedido de realizar alguma bênção, alguma cura, algum prodígio? Jesus é, irmãos? Sim ou não? Não. E por que aqui o texto se refere a Jesus é impedido? Quantas vezes, a Caroline tem um filhinho ainda muito novo, né, Caroline? O Adriano é muito novo. Em quantos anos ele tem? 4 anos. Mas você já disse algum não para ele? Já. É isso que acontece. Por que você é impedido? Não é porque você não tem o poder para fazer. É que você não quer fazer. Não é que se o filho pedir um carrinho novo, talvez não é porque você não tem o dinheiro para dar para ele. É que você não quer dar o carrinho para ele. Você não acha que deve fazer isso. Jesus é impedido de realizar cura, porque ele não quer mais realizar essa cura. Ele não quer mais continuar a ação que ele iria fazer. Jesus não é impedido de realizar qualquer milagre, nem em Nazaré ou em qualquer outro lugar. Se realmente ele quisesse, se julgasse importante, ele é o Filho de Deus. A natureza divina e humana que Jesus tem. Ele poderia e pode fazer qualquer cura a hora que ele quiser, porque ele é Deus. Ele veio como Deus e veio como homem. Amém? Não realizou totalmente, mas realizou algumas curas. Talvez por respeitar a decisão dos corações e mentes fechadas para ele, eu não vou saber o motivo exato e nem vocês, mas Jesus não quis realizar. Limitou-se a curar alguns poucos doentes, que creram nele ou foram alvos da manifestação de Deus pela misericórdia de Deus, a quem ele quer fazer. A hora que ele quer, quando ele quer, onde ele quer e da forma que ele quer. Não adianta lutar contra Deus, não adianta alimentar as nossas expectativas, os nossos sonhos em detrimento a Deus, porque tudo, se você é filho de Deus, tudo que acontece vai ser dentro da vontade de Deus. Tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque quem é salvo em Jesus é filho de Deus. E filho, você não dá tudo o que ele quer.
Filho, você não promete um monte de coisa e cumpre. Filho, você não faz as vontadezinhas dele o tempo todo. Porque isso não vai ser bom para ele. E olha, irmãos, vou falar uma coisa, tá? Quem é pai e mãe aqui sabe. Mesmo você sendo duro, a coisa é complicada. Se você for mole, a coisa é desgovernada. É um carro sem freio numa descida. Vai, dá o que o filho quer. Dá as coisinhas que ele quer. Faz as vontadezinhas dele. Você vai ver onde você vai parar. Nós somos filhos. Filhos de pais bons são tratados assim. Com doutrina. Com limite. Isso é filho de pai bom e mãe boa. Boa, não perfeita. Bom, não perfeito, mas que buscam a perfeição. Nós somos chamados à santidade, que é a busca da perfeição. Então, nesse terceiro e último ponto, Jesus não pôde, no sentido de não vou fazer. Vou fazer para quem eu quero, alguns poucos, e pronto, e acabou. Então, irmãos, qualquer coisa que saia desse evangelho, qualquer coisa que seja prometido às pessoas, que alimentam a vontade humana, em detrimento à vontade de Deus, é falsidade. É uma pregação falsa do evangelho, é uma pregação falsa para atrair pessoas, para atrair outras coisas, e não a salvação da alma. A nossa intenção aqui hoje é mostrar que nós também fazemos como aquele povo que viveu naquela época. E olha que já tem tanto tempo, né, que Jesus veio, né? Tanto tempo. E a situação religiosa não mudou muito de hoje. Existiam algumas perseguições, é verdade. A igreja diminuiu ou cresceu com a perseguição? Cresceu. E hoje a gente está preocupado com a perseguição da igreja no Brasil? Ora, faça um favor. Pelo contrário, se a gente não for perseguido, é problema. Nós estamos virando maioria evangélica e tal, e aí que nós não vamos ser perseguidos mesmo. Né? Nós estamos crescendo, não vamos ser. Por que não vamos ser? Porque as pessoas querem a maioria. As pessoas não querem a minoria. As pessoas querem... Não que a maioria sempre esteja errada. Não é isso. Mas geralmente é. Geralmente é, porque tem o ego. Porque tem a realização do que as pessoas querem e tem as promessas que levam as pessoas nesse sentido, e isso vira uma maioria.